Oi, turma, boa tarde. Aqui é a professora Alice e hoje a gente vai fazer a revisão dos capítulos 5 e 6 para a prova 1 desse final de ano. Então, pessoal, são muitos tópicos, né? Muitas opções. Eu não vou falar aqui de cada uma delas, até porque vocês têm videoaulas gravadas sobre o capítulo 5 e sobre o capítulo 6. Então, assim, a não ser que eu quisesse gravar um podcast de 2 horas, eu não conseguiria falar disso tudo. O que eu vou fazer? Eu vou ajudar vocês a direcionar o estudo nessa revisão. Como vocês já devem ter percebido essa altura do campeonato, já que é a prova essa semana, o capítulo 6 tem muitos tópicos. Desculpa, o capítulo 5 tem muitos tópicos. Então, são 17 tópicos, mais ou menos, porque tem alguns que são exercícios, mas é muita coisa para vocês estudarem. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou direcionar o estudo de vocês, tá? Então, desses tópicos aqui do capítulo 5, os que têm perguntas na prova de vocês de história é sobre a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, a Revolução em Cuba, o conflito árabe-israelense e a guerra do Iraque. Vão ser 5 questões discursivas e cada uma dessas questões é sobre um desses itens aqui que estão em vermelho, tá bom? Então, eu não vou pedir nada específico, tipo, cite a data em que começou. Não. O que eu estou pedindo aqui de cada um desses conflitos vai ser a ideia geral, tá? Causas, consequências, o que foi. Então, assim, faça um pequeno resuminho do que foi cada um desses conflitos, né? As partes envolvidas, quem começou, como terminou, né? Uma coisa importante para vocês terem em mente é o conflito geopolítico amplo e generalizado que estava tendo, que serviu muitas vezes de causa e que serviu em outras vezes de plano de fundo para todos esses acontecimentos, exceto já a Guerra do Iraque, que foi a Guerra Fria. Então, atentem-se a isso, né? Tenham sempre em mente o que foi a Guerra Fria, como que esses conflitos podem estar relacionados a esse conflito maior, né? Então, só para vocês lembrarem aqui, a Guerra Fria ela foi um conflito ideológico, econômico, geopolítico, envolvendo o mundo todo, de certa forma, mas mais especificamente os dois polos dessa grande guerra, que era Estados Unidos de um lado, defendendo aí a ideologia capitalista, e do outro lado a União Soviética, defendendo a ideologia socialista. E esse nome Guerra Fria é porque diretamente, essas duas potências nunca se envolveram num conflito bélico e armado. Tinha até uma tensão mundial envolvendo o uso de bombas nucleares, que foi inaugurado lá no final da Segunda Guerra Mundial, com as bombas lançadas no Japão pelos Estados Unidos. Então, tinha sempre uma tensão constante de, caso os Estados Unidos e a União Soviética viessem a ter um conflito armado direto, será que essas bombas seriam usadas? O que isso representaria no cenário mundial? Então, por isso que é fria, porque não existiu esse conflito direto. Agora, conflitos bélicos diretos existiram no mundo de outras formas. E nesses conflitos, como aqui a gente vê na Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã, a Revolução em Cuba, o conflito árabe-israelense, etc., o contexto da Guerra Fria e alinhamentos ou não, ajudas, influências, etc., de Estados Unidos quanto de União Soviética estavam envolvidos também. Então, fiquem atentos a essa questão. Sobre a Guerra do Iraque, que está fora desse contexto de Guerra Fria, tá? A Guerra Fria terminou ali na virada da década de 1980 para a década de 1990, tá bom, pessoal? A Guerra do Iraque já está situada, então, num outro contexto. Não vou dizer aqui detalhes, porque senão vou entregar a prova, mas fiquem atentos novamente, a mesma coisa que eu falei antes, para os outros conflitos, né? Situações gerais, quem começou, como terminou, quais os interesses envolvidos ali das partes, né? Então, quais foram os antecedentes, o que motivou essa guerra? É isso que vocês têm que ficar atentos, tá? Não vou falar mais do que isso, senão vou dar aí dicas que eu não deveria. Já dei muitas aqui para vocês, tá bom? Então, olha só, questões relevantes. Contexto geopolítico, Guerra Fria, né? As potências mundiais na segunda metade do século XX, Estados Unidos e União Soviética. E aspectos gerais dos conflitos mundiais nesse período.
tá? E é da Guerra do Vietnã também, desculpa, da Guerra do Iraque também, que vai ter uma questão para ele. Já sobre o capítulo 6, o assunto é descolonização. Aqui é um pouquinho diferente do que aconteceu no capítulo 5, onde para cada tópico eu fiz uma questão, né? Para cada um dos tópicos em vermelhos tem uma questão. Aqui não. Tá? Vocês podem perceber que até tem menos tópicos em vermelhos. Lá na outra eram 5, aqui são 4. Mas no capítulo 6 também vão ser 5 questões discursivas. Então, essa primeira prova de vocês tem ao todo 10 questões, todas discursivas. 5 sobre o capítulo 5 e 5 sobre o capítulo 6. Aqui no capítulo 6 vão ter mais de uma questão sobre um tópico. Então, o que eu quero que vocês fiquem atentos, né? As questões relevantes. De novo, o contexto geopolítico, no caso aqui da descolonização, esse foi um movimento amplo também e generalizado, teve um boom de guerras de independência acontecendo tanto em África quanto em Ásia, a partir do quê? Do final da Segunda Guerra Mundial. Então, prestem atenção no contexto, né? Como que ali o final da Segunda Guerra Mundial estava envolvido com esse grande boom de descolonizações, né? Guerras de independência atrás de guerras de independência logo na segunda metade do século XX. Qual é a relação? Outra, qual é a relação da Guerra Fria, né? Esse novo contexto amplo aí, mundial, nesses acontecimentos. Então, existia uma coisa chamada alinhamentos, né? Tinha uma questão tanto dos Estados Unidos quanto da União Soviética de alinhar, ou seja, captar influências, ser uma influência relevante para esses novos países que estavam surgindo, né, nessa nova ordem mundial, que era esse mundo bipolarizado, né? E alguns países vão sugerir, digamos, uma terceira via aí, né? Não se alinhar necessariamente aos Estados Unidos ou à União Soviética. Prestem atenção nisso, nesse conjunto de alinhamentos. E o que era aí essa tentativa de terceira via, né? Já sobre isso, está totalmente alinhado à Conferência de Bandung. Então, pesquisem sobre essa conferência, porque ela vai ser importante para a prova de vocês. Tem a ver com isso que eu falei anteriormente, sobre a Guerra Fria, a situação dos alinhamentos, tá? E outra coisa que vocês têm que ficar atentos, as consequências estruturais do colonialismo. Então, se o tema é descolonização, é porque tinha acontecido uma colonização, porque você não desfaz alguma coisa que não aconteceu, correto? Então, que consequências estruturais prolongadas, profundas, esse colonialismo em África e em Ásia gerou, né? Principalmente em África aqui. E como que isso está envolvido com esse processo de descolonização. Então, prestem atenção nessas estruturas gerais, tá? Vou dar mais uma dica para vocês de que relacionado a uma questão específica de independência, ou seja, vou perguntar uma questão específica de um processo de um país, tá? Isso eu só vou fazer aqui na África do Sul. Então, estudem mais pormenorizado como é que foi essa independência da África do Sul, quais eram as características, porque ela foi peculiar em relação às outras. De resto, todas as outras 4 questões referentes ao capítulo 6 vão falar de estruturas gerais, de tópicos mais amplos. Não vou focar em um processo específico de independência. Apenas vai ter uma questão sobre a África do Sul, tá? Então, foquem nessas outras questões relevantes que eu estou indicando aqui para vocês. Pessoal, é isso. Façam uma boa prova, tá? Assistam às aulas que já estão gravadas, ou também usem a internet a benefício de vocês. Tem vários vídeos de resumos sobre esse assunto. Pesquisem fontes confiáveis, professores, né? Não pega qualquer pessoa falando, vamos buscar professores falando, né? Existem vários sites aí voltados à educação. Então, vão lá, vão ver um resumo, né? Vão ver uma videoaula, reassistam as videoaulas gravadas aqui do colégio. Hein? Então, assim, busquem materiais de apoio. Vocês têm uma infinidade de conteúdo à mão de vocês, né? Vamos usar a tecnologia aí a nosso favor. Então, assim, respirem, fiquem calmos, vocês vão ter o dia todo, né, praticamente, não todo, mas enfim, uma quantidade grande de horas para vocês realizarem essa prova. E outra coisa, os professores de vocês têm mecanismos de verificar plágio
tá? Não é para fazer Ctrl+C e Ctrl+V das questões da internet, de site, de resumo de Infoescola, de Mundo Educação, de Wikipédia. A gente tem programas que dá para verificar se vocês copiaram Ctrl+C, Ctrl+V de sites disponibilizados, e a gente vai fazer isso. E se a gente vê Ctrl+C, Ctrl+V, vai descontar ponto, vai entrar como plágio, não sei até se vai anular a questão de vocês. Então, é para vocês verem esses resumos, esses conteúdos online, para vocês aprenderem, para vocês se basearem, mas as respostas têm que ser com as palavras de vocês. Vocês vão ler o que está disponível na internet, vão ouvir as videoaulas gravadas e vocês vão organizar essas informações na cabecinha de vocês e é da cabeça de vocês que tem que sair as respostas. Então, ó, não, depois eu não quero chororô que tirou 0 porque foi pegado no plágio e que ninguém avisou. Então, assim, estou calmamente avisando a vocês que não é para copiar, fazer um Ctrl+C, Ctrl+V da internet, é com as palavras de vocês, tá bom? O que eu vou avaliar é o conteúdo. Ah, professor, eu achei que ficou confuso, não sei o quê. Se eu entender o que vocês quiseram dizer, vai estar tudo certo, tá? Então, boa sorte e a gente se vê na aula síncrona e semana que vem também, tá? Beijo!